Então, vamos lá, meninos. O assunto de hoje, para a gente finalizar a civilização romana, é o Império Romano. Nós vimos na última aula o processo de crise da República, onde os militares, os generais vão tomar o poder. E aí começa, no ano de 27, exatamente com Otávio Augusto, o famoso Império Romano. E a gente vai fazer, o que a gente vai fazer é analisar a estrutura política e cultural do Império Romano. É esse o nosso olhar, é esse o nosso foco. A gente não vai fazer aquela análise falando de cada imperador, mesmo porque foram mais de 80 imperadores ao longo de todo o Império Romano. Mas alguns eu vou pontuar especificamente pela importância que teve na montagem da estrutura do Império Romano. Como, por exemplo, Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador. O Império Romano se divide em... Por ser um período muito longo, né? Vocês estão vendo aí, ó, ele vai de 27 a.C. a 476 da Era Cristã. Por ser um período tão longo, então, 503 anos, a gente divide ele em dois períodos. O Alto Império Romano, que vai do século I ao século III, e o Baixo Império Romano, que vai do século III ao século V. A partir de agora, é tudo depois de Cristo, as nossas datas. De forma que eu não vou ficar mais falando se é antes e depois, tá? Nós já estamos na Era Cristã. A gente vai, eu sempre vou falar as datas e automaticamente nós estamos na Era Cristã. O Alto Império Romano é o período de ascensão, de esplendor, é o período de apogeu da civilização romana. E o Baixo Império Romano é o período de crise da civilização romana. Nós vamos analisar primeiro a estrutura do Alto Império e depois analisaremos o processo de crise e fragmentação do Império Romano, que é o Baixo Império. O Alto Império, como eu acabei de dizer, é o período de apogeu, é o período de maior desenvolvimento da civilização romana. Durante o Alto Império Romano, a cidade de Roma se transforma no centro de todo o Império Romano, que havia conquistado uma dimensão territorial gigantesca. Olha só, não tem aqui o mapa, está lá no final, mas o Império Romano havia alcançado dimensões territoriais enormes. Toda essa expansão territorial, ela foi feita durante a República. Os 3 séculos de República. No Império, nós temos uma manutenção das áreas conquistadas. Então, a gente tem aqui a máxima extensão territorial. Eu falei desse mapa para vocês na aula anterior. Durante toda a República, um processo de expansão, de conquista territorial. E no Império Romano, nós temos a manutenção dessas conquistas. O primeiro imperador é o mais importante. Está aí a estátua do César Otávio Augusto. Por que ele é o mais importante? Porque foi o Otávio Augusto que vai organizar a estrutura de poder de todo o período do Império Romano. E a gente vai analisar essa estrutura e ver como ela funcionava.
O imperador, a partir de Otávio Augusto, ele vai se transformar numa própria divindade. Daí o nome, né? César Otávio Augusto. César é o título de imperador, de comandante máximo da sociedade, do exército, primeiro cidadão, primeiro cônsul, príncipe senatus, né? Todos aqueles títulos que nós vimos que o Senado deu ao Otávio Augusto. Lembrando que o Otávio ele não se opôs aos patrícios, pelo contrário, ele vai se aliar aos patrícios. Então, a estrutura política do Império, nós temos ainda os privilégios dos patrícios. Os plebeus nunca conseguem igualdade, mesmo porque nunca lutaram por igualdade. Isso é um assunto de Grécia. Então, Otávio Augusto, ele governa de 27 a.C. a 235, ou a 16 da era cristã. 27 a.C. a 16 da era cristã. São 40 anos exercendo o poder em Roma. E, como eu acabei de dizer, ele vai reorganizar a estrutura do Império, adequando ela a uma ditadura. O Império Romano, meninos, foi uma ditadura militar em Roma. O exército se transforma na instituição mais importante, acima, inclusive, do próprio Senado. Essa estátua do Otávio Augusto é muito emblemática, ela é muito importante para a gente entender a função do imperador. Se vocês olharem para a estátua, o que ele está fazendo? Ó, o olhar para o horizonte, ele está olhando para o futuro, não é verdade? Em arte, quando alguém é colocado olhando para o horizonte, isso transmite a ideia de futuro. E ele está apontando o caminho. Olha só. Opa, caramba. Ele está apontando o caminho, rapaziada. Ó. Então, ele sabe o que vai acontecer no futuro. E ele está apontando a direção para que a civilização romana seguisse ele. O imperador, os imperadores, o César, todo imperador romano vai se chamar César, a ele cabia a principal função, direcionar o caminho da civilização romana. Porque ele é um escolhido dos deuses. Augusto vem da palavra latina augúrio, que quer dizer aquele que indica o caminho, aquele que adivinha o caminho. Então, o augúrio, ele sabe qual direção deve ser seguida. Bem? Ao longo do Alto Império Romano, nós teremos várias dinastias de imperadores. Basicamente, no Alto Império, nós teremos 4. E não é necessário saber o nome das dinastias e dos imperadores. Alguns nós vamos citar ao longo da aula, mas não é necessário ter. A Júlia Claudiana, 14 a 68 a.C., começa com o imperador Tibério, que sucede o imperador Otávio, Calígula, Cláudio e Nero. O Nero é bem famoso, né, porque ele vai colocar fogo em Roma, aquela história toda. Depois nós temos uma outra dinastia dos Flávios, Vespasiano e Domiciano. Os Antoninos, Adriano, Marco Aurélio, Antônio Pio e Cômodo. Marco Aurélio é o imperador filósofo. E, por fim, a dinastia dos Severos, que vai de 196 a 235 a.C. Sétimo Severo, Caracalla Macrino Heliogábalo e Severo Alexandre.
Durante esse período do Otávio Augusto, nós temos um conjunto de grandes obras em Roma, grandes construções. Vocês estão vendo aqui o Circo Máximo, que é um dos principais divertimentos em Roma. O circo está para... E esse circo não acontece espetáculos de comédia, não, tá, meninos? O circo é onde nós temos as corridas de cavalo, que era uma obsessão do romano. É um elemento cultural muito forte para os romanos. Eu tinha vários circos em Roma. E antes de se popularizar as disputas entre os gladiadores, que depois se transforma aí em fenômeno social, as corridas de cavalos era aquilo que existia de mais importante de divertimento na cidade de Roma. Circo Máximo construído pelo Otávio Augusto, e também o Fórum Romano, onde se reuniu o Senado, onde se reuniam as assembleias, foi construído por Otávio Augusto e modificado ao longo da história romana, né? Esse Arco do Triunfo, por exemplo, não existia no original, mas depois vai ser construído aí, o Sétimo Severo constrói esse Arco do Triunfo no meio do foro. E o Arco do Triunfo, a gente vai ver depois, em outra oportunidade, era uma propaganda política dos imperadores, né? Era a maneira como os imperadores contavam a sua história ao restante da sociedade. O Otávio Augusto, ele vai reorganizar as fronteiras do Império. Nós chamamos isso de Pax Romana, Paz Romana. Durante toda a República, nós temos a expansão do Império. A partir do Otávio Augusto, nós temos a estabilização das fronteiras do Império. O exército ocupa, além das fronteiras, ele ocupa também as principais cidades. De forma que nós temos o fim das revoltas e uma estabilidade política e social muito grande. A Pax Romana é uma ditadura militar. É uma política de perseguição aos opositores, é uma política de extermínio dos opositores, é uma política de escravização do estrangeiro. O escravo é o pé e a mão da civilização romana, o escravo ele faz tudo em Roma. Nós já discutimos essa política escravista na aula anterior. Então, começa ali uma política de controle das fronteiras. Até então, o exército fazia guerra. A partir do ano 1 do século I, o exército ele vai proteger as fronteiras. Nós temos uma tímida expansão territorial. Quase não acontece durante o Império. Nós temos a popularização da política do Plano Cívico, começada pelo Júlio César, e aí não o Coliseu, que a gente fala de Coliseu lá de cá. Ainda está longe de construir o Coliseu. Essa política do Plano Cívico acontece nos circos, nas linhas da importância dos circos, onde aconteceu as corridas de cavalo, e também nas arenas com os gladiadores. E essas arenas servem, além do divertimento, além dessa política assistencialista, paternalista do Estado romano, que dá diversão e dá comida, uma forma de conter as manifestações e a pressão social. As arenas também, elas tinham um propósito muito grande de construção da autoridade romana. Nas arenas estavam o gladiador romano contra o gladiador das províncias. Sempre o gladiador das províncias de Roma vencia. E sempre quem definia quem iria viver ou morrer era o imperador com sinal para cima ou para baixo. Quem viu o filme Gladiador sabe o que eu estou falando. É perfeito o filme. Legal?
Então, era um ritual de domínio romano sobre o estrangeiro. Se construiu essa cultura da violência. Roma sempre adotou como forma de diversão a violência. Derramamento de sangue dentro das estruturas do império que vivia uma ditadura foi um dos elementos fundamentais de construção da ordem. Nós temos também, durante o período do Otávio Augusto, a helenização de Roma. A Grécia foi conquistada no século I, no século II, se tornou província romana, e a partir do Otávio Augusto nós temos a helenização da cultura romana, ou seja, a adoção de elementos da cultura grega como cultura romana, por exemplo, os deuses, o teatro, né? E por aí vai. Os Jogos Olímpicos. Foi conquistado também no século I a Palestina e transformada em província romana também. Daí a gente vai discutir um pouquinho mais adiante esse problema aqui, da perseguição dos cristãos. Por hora, não. E essa política do Otávio de grandes construções, isso também tem um propósito político. Demonstrar poder. A imponência das grandes construções humanas demonstrava o poder que tinha a civilização romana. Alguns imperadores, eles terão uma contribuição assim, bem decisiva para aquilo que se vai estar se construindo como forma de governo. Por exemplo, o imperador Tibério, ele foi responsável por fortalecimento do exército romano. O exército romano, que surge lá no século III e vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, ele se transforma numa verdadeira máquina de guerra. O imperador Tibério, ele vai fortalecer o exército. E o lema desse exército era poupar os que se submetem e debelar os que resistem. Ele se transforma num exército profissional, com as reformas feitas pelo Mário, e é formado por legiões. São 3.000 legiões no momento do Tibério. São 3.000 legiões. Cada legião formada por uma centúria são 100 soldados. 3.000 legiões. Cada legião, uma centúria. Uma centúria, 100 soldados. Então, são 300.000 soldados. Não, 300.000 soldados. 1.200 homens de assalto e 300 cavaleiros. Praticam a guerra de assédio, especialmente. Calígula, que vai fazer uma grande reforma urbana na cidade de Roma. Nero, que vai iniciar uma perseguição dos cristãos. Especialmente o Nero, a partir do Nero, os cristãos são perseguidos dentro do Império Romano. E a perseguição dos cristãos, ela tem um fundamento muito lógico. Qual era a ideologia do cristianismo? Qual é a ideologia do cristianismo? O cristianismo é uma religião que tem como fundamento teológico básico a crença no único Deus e a crença nas verdades trazidas pelo Filho de Deus, pelo Messias principal, que é Cristo. Por esse cristianismo, correto? No Alto Império, essa ideologia cristã, ela vai se confrontar com a estrutura de poder do Império Romano. Porque nós temos no Império Romano vários deuses.
O próprio imperador era uma divindade, você tinha um culto a esses deuses, e você tinha um culto ao imperador. Os cristãos foram, a Palestina foi conquistada, transformada em província romana, e nós temos a obrigatoriedade das províncias de cultuar os deuses romanos. E os cristãos se negam a cultuar os deuses romanos. E também negam a autoridade do imperador enquanto divindade. Esse foi o primeiro fator de perseguição. E o principal. Além do mais, qual que é o mecanismo de salvação do cristão? Dentro do cristianismo, a miséria nessa vida pode contribuir para que uma vida futura seja melhor. Quanto mais miserável, quanto mais pobre, mais dificuldade você passar nessa vida, melhor será a sua vida futura. Então, a pobreza é um caminho fundamental para se construir uma vida melhor. É só você lembrar daquela passagem da Bíblia. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E já no Império Romano, meu caro, e é completamente o contrário. O Império Romano valoriza a riqueza, a opulência, a ostentação. Existe uma frase do imperador Adriano que diz o seguinte: o que fazemos em vida ecoa para a eternidade. Então, se você quer viver eternamente na riqueza, na opulência, seja rico nessa vida. Tenha escravos nessa vida. Domine nessa vida. Então, o romano tinha uma verdadeira obsessão pela vida material. E aí nós temos, de novo, um confronto entre dois modelos completamente diferentes de pensamento. E começa, durante o reinado do período Nero, que governa de 54 a 61, uma verdadeira perseguição aos cristãos. Vespasiano constrói o Coliseu, exatamente em homenagem a Nero, em cima da casa do Nero. O Vespasiano construiu o Coliseu. E, por fim, a gente ficar apenas em alguns, para ficar uma coisa maçante, o Trajano consegue expandir um pouco das fronteiras, intensifica a perseguição aos cristãos. A grande obra da cultura romana foi o Anfiteatro Flaviano, apelidado de Coliseu. O nome porque ao lado tinha uma estátua de Nero, o Colosso de Nero, por isso o Coliseu. Ele foi construído em cima da casa do Nero. Ele é um anfiteatro. Nós vimos o que é um teatro lá na aula de Grécia. Vamos relembrar? Teatro, local de educação do cidadão. A apresentação das peças gregas, tragédia, comédia, em espaços reservados ao cidadão. Homens acima de 21 anos, filhos de pais e mães atenienses, que recebiam a cultura grega, que aprendiam a retórica, a oratória. Então, o teatro é um espaço de convivência fundamental para se ter um cidadão intelectualizado e apto a exercer a sua função de cidadão. Isso na Grécia. Essa é a função do teatro. Eles eram construídos em colinas, de forma semicircular, em espaços abertos. Uma magnífica obra de engenharia. A acústica de um teatro grego é perfeita. Aqui nós temos um anfiteatro. É diferente. O Coliseu, ele é um anfiteatro. E o anfiteatro, ele é oval, ou ogival.
Era uma arena. Por ser uma arena, foi um espaço construído para, especialmente, a apresentação dos gladiadores. Era um local de violência, onde a plebe presenciava essa violência. Originalmente, ele foi construído para batalhas navais. Enchia de água, não existiam essas colunas, né? Enchia de água, fechava aqui, nós tínhamos batalhas navais. Depois ele foi adaptado para as disputas entre os gladiadores. E se populariza muito com essas disputas entre os gladiadores. Ser gladiador quase virou uma profissão mesmo. Um local preferido para exterminar os cristãos. Seja os cristãos lutando contra as feras, seja os cristãos lutando contra os gladiadores. Vencer o cristão dentro de uma arena significava dizer que os deuses romanos eram os melhores, significava dizer que a ideologia romana era melhor. Se os cristãos pregam esse Deus único, poderoso, por que esse Deus não salva ele no ato da morte? Percebe? A mensagem que fica entre a plebe que presencia isso e quem define, quem decide vida e morte é o imperador que estava presente. O divertimento e a política do pão e circo, essa política paternalista, assistencialista, é um elemento fundamental da cultura romana. Não tem como analisar a estrutura do Império Romano sem essa característica cultural. De 7 dias da semana, praticamente 5, os romanos passavam em festas. Seja no circo máximo, seja nas arenas, onde o Coliseu era a principal das arenas. E a política de pão e circo mesmo, dando divertimento, dando pão, distribuindo pão para os plebeus presentes, tanto aqui quanto no circo máximo. Originalmente era assim, né? Porque ao longo de 2 grandes guerras mundiais nós tivemos uma perda cultural enorme. Por exemplo, o Colosso de Nero, a estátua de Nero que fica ao lado do Coliseu, inclusive dá o nome do anfiteatro Flaviano, que é o nome original do Coliseu, ao Coliseu, foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. E não foi construído mais. Então, nós temos aí as características da cultura romana. Nós temos as características do período do Alto Império Romano. A sociedade também muda bastante, meninos. Mantém-se o escravismo, o exército se torna a principal instituição. Nós temos um intenso comércio de Roma com as províncias. É uma sociedade militarista, hierarquicamente organizada a partir do exército. E toda uma cultura de superioridade é construída ao longo do Império Romano. E a gente viu essa cultura. Especialmente a romanização, que é um processo de hegemonia cultural romana. A imposição de uma cultura romana superior. E a Pax Romana seria esse propósito. Tivemos também, no campo da cultura, a popularização do direito romano, a fundação de tribunais especiais para se julgar os criminosos. Tudo bem? No século III, começa o período de crise. A crise do Império Romano, ela tem vários fatores, mas um fator especial. No século III, nós temos o esgotamento desse modo de vida. Toda a riqueza e toda a opulência romana, ela vinha das províncias,
vinha das áreas conquistadas. O próprio escravismo, ele tem origem nas áreas conquistadas. A partir do século III, o que a gente vai ter é um esgotamento das riquezas das províncias. Por quase 300 anos se viveu dessa riqueza conquistada durante a expansão da República Romana. A guerra é um fator fundamental de geração de riqueza. É justamente através da guerra que você tem conquista de terras, conquista de escravos e um comércio intenso que era feito entre Roma e as áreas conquistadas. Essa guerra parou. A Pax Romana foi uma política de controle das fronteiras. Não foi uma política de expansão. Mas, Marcinho, é simples, é só eles expandir novamente. Para onde? Olha para o mapa. Para onde Roma vai expandir, cara? O território conquistado era enorme, era gigantesco. E era difícil de manter o controle a partir daqui. Ó. E todo esse território conquistado foi transformado em província e recebeu a cultura romana. Isso gerou muita riqueza. E ao longo de 300 anos, Roma viveu dessa riqueza. Acreditava-se que isso nunca iria acabar. Que seria um período de prosperidade eterna. Só que não é bem assim que aconteceu. E a gente sabe disso porque nós olhamos para a história e a gente já sabe o final da história. A gente olha para a história e já sabe o que aconteceu no final. Essa é uma análise meio injusta para a gente entender exatamente como era viver a época. No século II, viver em Roma significava viver no centro da civilização. Seria gozar de uma riqueza que nunca iria acabar. Seria participar de uma cultura superior. Jamais o romano acreditaria que o império iria entrar em crise. Mesmo porque no comando do império você tem quem? O imperador, o ser divino. E no século III, esse mundo começa a entrar em crise. Que possui vários fatores. Durante o século III e o século IV, especialmente no início do século V, a gente tem um processo de fragmentação e de desagregação do império. Não era mais possível expandir, não tinha como mais expandir. As áreas conquistadas chegaram ao seu limite do controle político. E se você não tem mais conquistas, o escravo, o valor do escravo, ele vai entrar em inflação. O escravo que eram os pés e as mãos do Império Romano. Você não tem a inserção de novos escravos dentro dessa história. Então, como decorrência do fim da expansão da Pax Romana, nós temos a crise do escravismo. Se você não tem mais conquistas, se você diminui o comércio, a riqueza gerada das conquistas é que alimentava esse comércio romano. Os romanos não eram grandes comerciantes, eles eram bons guerreiros. E a gente tem uma crise econômica que vai gerar, obviamente, uma inflação. E como decorrência da crise econômica e da crise do escravismo, nós temos uma anarquia militar. Uma vez que esses soldados que ocupavam as fronteiras,
começam a desobedecer os seus generais e a voltar para as suas antigas origens. Isso é uma quebra de patente, é um crime militar gravíssimo. E desobedecer o general significava também desobedecer uma ordem do imperador. E como é que os romanos fizeram para repor esse exército? Olha o erro gravíssimo. Recrutaram os soldados das próprias províncias. Mas sim, esse soldado da província foi aqueles que os romanos conquistaram, transformaram em escravos. Percebeu o erro grave? Nós temos uma interiorização do exército, de forma que o exército começa a cuidar das questões da própria província e esquece Roma. Crise do escravismo, crise econômica e anarquia militar. O século III foi fundamental para a gente entender o processo de crise do Império Romano. E aí a gente entra no século IV e no século V, período do Baixo Império Romano. Principal característica, crise da civilização romana. E os fatores, nós já vimos 3 principais. Crise do escravismo, anarquia militar e a fragmentação do exército. Né? Além da crise econômica. As colônias entram em crise devido ao comércio que faziam entre elas. As colônias são as províncias. E o abastecimento que essas províncias, que essas colônias forneciam a Roma. Nesse momento, nós temos Roma com uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes, nos quais 50% eram escravos, vivendo esse modelo de vida que nós acabamos de analisar. A opulência, a ostentação, a riqueza, os jogos. Enquanto tudo isso está acontecendo em Roma, as províncias estão em crise. De forma que não era mais possível abastecer esse modo de vida. E a quem cabia apontar um novo caminho? Ao imperador. Afinal de contas, ele era o Augusto. Ele era o escolhido dos deuses. De forma que a autoridade do imperador começa a ser questionada. A maioria dos romanos duvidam da condição de Deus do imperador. Uma vez que ele não estava conseguindo apontar um caminho. Durante o Baixo Império foi muito comum imperadores serem assassinados. Dificilmente o imperador governou por mais de 10 anos. E, por fim, a gente tem um outro fenômeno no século IV, que é o sistema de colonato. Como as províncias estão em crise, como o comércio está em crise, as pessoas que viviam nas cidades começam a voltar para os campos. Nós tivemos lá na República um êxodo rural e agora a gente tem um processo inverso no século IV. O êxodo urbano. A migração do romano, do plebeu, para as colônias, para as províncias. Trabalhar na terra praticando agricultura. Mas o plebeu não tinha terra, Marcinho. Ele vai trabalhar na terra de um patrício. Ele vai produzir para um patrício e dividir a metade da produção com o dono da terra. Esse é um sistema de colonato. No século IV, no século V, o colonato se transforma na principal forma de produção. É uma agricultura de subsistência. A gente tem praticamente o desaparecimento do comércio no início do século V.
E o pouco comércio que existia era a base de troca. Foi abandonado a moeda romana, os tertécios, e volta-se a economia de subsistência. Alguns imperadores, eles vão adotar algumas medidas para combater essa crise política, econômica e social que Roma vive a partir do século III. Lembrando que é uma crise estrutural, né, meninos? Ela não tem um fator. Ela é fruto de uma estrutura básica de como se organizou a sociedade romana. O fundamento básico da sociedade romana era a expansão, era o militarismo. Na medida que isso não era mais possível, ela vai entrar em colapso. Todo modo de vida foi construído a partir da expansão. Se você não tem mais expansão, esse modo de vida ele entra em colapso. Por exemplo, Diocleciano, que governou aí de 284 a 305. O Diocleciano ele vai instaurar o sistema de tetrarquia, dividir Roma, a civilização humana, em 4 capitais políticas. Isso nem chegou a ser colocado em prática. O sistema de tetrarquia. Uma vez que isso podia fragmentar o poder político. Também o Diocleciano vai instaurar o Edito Máximo, que foi o tabelamento e o congelamento dos preços. Isso vai colaborar para que a economia romana volte a um estado de subsistência. Olha, se você tem inflação e não pode aumentar os preços para que os preços acompanhem o aumento dos produtos, a procura dos produtos, logo quem está produzindo vai ter prejuízo. Isso vai fazer, o Edito Máximo vai fazer com que os humanos abandonem a política, o comércio, e passa a produzir para subsistência. Ou seja, a partir do Edito Máximo, nós temos uma intensificação do colonato, de uma economia de subsistência e de um comércio mínimo basicamente feito com sal e ferro, à base de troca. Com o abandono do uso das moedas. Por vez que as moedas não valem nada, né? A gente tem um processo de inflação. Outro imperador foi o Constantino. Vejam bem, nós temos crise econômica, crise política, crise social. E nós temos, inclusive, nesse momento, uma dúvida muito grande a respeito da autoridade do imperador. Pois se ele é uma divindade, cabe a ele apontar o caminho melhor para tirar a civilização romana, para tirar Roma dessas condições que ela estava vivendo. O Constantino, ele vai organizar uma nova capital, a cidade de Constantinopla, que não vai ser chamada Constantinopla no período de Constantino, a cidade de Bizâncio. Ela vai ser preparada para ser uma nova capital. Então, no auge da crise, o Estado romano vai gastar todo o tesouro público para construir uma nova capital. Bizâncio foi romanizado, ou seja, recebeu a cultura romana. Fórum, Circo Máximo, o Coliseu, toda essa estrutura de vida romana foi sendo transferida para a cidade de Bizâncio, que depois foi rebatizada de Constantinopla, em homenagem a Constantino. Ele morre sem conseguir transferir a capital. E também o Constantino ele vai editar um documento chamado Edito de Milão,
fazer um documento chamado Edmund, que basicamente foi o fim da perseguição dos cristãos. O Edito não concede liberdade de culto aos cristãos. Qual era a estratégia? Conseguir o apoio político dos cristãos. A manobra política. Uma vez que a própria autoridade do imperador estava em xeque entre os romanos. E nesse momento, no século IV, nós temos uma expansão muito forte do cristianismo. Por que a gente tem uma expansão do cristianismo? Porque você está em crise, você está em pobreza, em miséria. E o cristianismo pregava que quanto maior a miséria e a pobreza dessa vida, melhor uma vida futura. Então, no século IV, nós temos uma expansão fortíssima do cristianismo. 40% da população que vivia dentro de Roma já era cristã no século IV. E o Constantino concede liberdade de culto a esses cristãos. Édito de Milão. Mas, Marcinho, isso não era contra a própria autoridade do Constantino, porque se ele admite culto a um Deus superior a todos os outros deuses humanos, logo o próprio imperador deixa de ser um Deus poderoso. Sacou uma ideia? Essa medida ela foi trágica para a política dos imperadores romanos que consideravam-se deuses. E, por fim, Teodósio, que governa de 378 a 395. E duas características importantes que nós temos que destacar no Teodósio. Primeiro, o Édito Tessalônico, que transforma o cristianismo em religião oficial do Império. A partir de Teodósio, nós temos a reorganização da Igreja Romana, cuja religião oficial foi o cristianismo. Beleza? Enterrando de vez a sua condição de divindade. A partir de Teodósio, o imperador não tinha mais os seus atributos divinos, não era mais um Augusto. Ou seja, acentua-se uma crise política muito grande. Raramente o imperador, no século V, ele ficou mais de 5 anos no poder. O Senado conspirava para derrubar esse imperador, ele era assassinado por sobrinhos, por filhos. E no ano de 395, Teodósio ele vai dividir o Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Bizâncio, que em homenagem a Constantino, que romanizou Bizâncio, passou-se a chamar Constantinopla. Sobre Constantinopla e o Império Bizantino, é o nosso próximo conteúdo. A gente vai ver isso nas nossas próximas aulas. Império Bizantino. E sobre Roma, esse é um processo agudo de crise. Uma crise política, uma crise social, uma crise econômica e também uma crise cultural. A adoção do cristianismo significou o fim da autoridade do imperador. A autoridade do imperador tudo bem?
Estão me ouvindo direitinho? Todo mundo me ouvindo? Ah, beleza. Porque teve uma queda de energia aqui no prédio que eu moro e aí perdi a conexão. Tá bom? Bom dia. Vamos começar. Vou abrir o slide e aí a gente retoma a aula, tá? Desculpa, tá bom? Seu lindo. Bora lá de novo, então, ó. Vou retomar lá de onde eu parei. Tá, beleza. Então aí, né? Fragmentou, dividiu o império. A divisão do Império Romano vai enfraquecer ainda mais o Império Romano do Ocidente. Porque aqui a gente vai ver no nosso próximo conteúdo, rapaziada, ó, não tem crise no Império Bizantino. É um império comercial, não é um império militar, escravista e expansionista. Lembra que a crise do Império Romano é estrutural. E aí, o Império Romano do Ocidente continua em crise e o Império Romano do Oriente vai manter a sua estrutura. E aí, no final do século V, diante de todo esse conjunto de crise vivido no Império Romano do Ocidente, nós vamos ter a invasão dos povos bárbaros. Para começar nossa conversa sobre esse ponto, quem era o bárbaro? Quem era considerado bárbaro pelo romano? O bárbaro não é um termo romano, é um termo grego. Mas lembra que a Roma ela adotou a cultura grega lá no início do Império, pelo Otávio Augusto. Bárbaro é todo aquele que vivia além das fronteiras do Império. Olha aqui no mapa, meninos. Os bárbaros vivem além das fronteiras do Império. Bárbaros eram os povos que os romanos transformavam em escravos. Eles foram, ao longo da expansão, eles foram sendo empurrados, ó, gerações e gerações desses povos que foram sendo empurrados para as fronteiras. E aí, com a Pax Romana, se colocou o exército nas fronteiras para proteger de qualquer tipo de invasão. Junos, anglos, saxões, bretões, lombardos, suevos, godos, ostrogodos, vândalos, germanos. Os bárbaros, além de viver além das fronteiras do império, eles não falavam latim, eles eram povos nômades e seminômades, basicamente viviam da guerra. Eles tinham uma cultura de guerra. Esses povos bárbaros, no século IV, eles foram sendo adotados no Império Romano. Eles foram sendo recrutados no Império Romano. Lembra que a gente tinha uma anarquia militar? Um abandono do Império pelos soldados que voltaram para as províncias? Para repor esse abandono militar, essa anarquia militar, os generais foram recrutando esses povos. E foram justamente os povos bárbaros que vão invadir o Império Romano.
no ano de 476, nós temos uma onda de invasões que vai derrubar o último imperador romano, Rômulo Augusto, e colocar fim ao Império Romano do Ocidente. O Império vai ser saqueado pelos povos bárbaros. E como consequência dessas invasões bárbaras, nós temos a intensificação do sistema de colonato. Viver nos campos protegidos era muito mais seguro que viver nas cidades, que eram alvo das invasões dos povos bárbaros. Começava ali, no século V, o feudalismo do Império Romano do Ocidente. E a Idade Média, que é um assunto nosso do segundo semestre. Então, nós temos a invasão no Ocidente, tá, meninos? Nós vamos ter uma invasão no Oriente? Sim, vamos ter. Mas aqui não tem crise. O Império Bizantino consegue repelir os povos bárbaros, que invadem definitivamente o Império Romano do Ocidente. Chegava ao fim o Império Romano. Ele continuará no Oriente. E isso a gente vai ver que é o nosso próximo conteúdo, o Império Bizantino. Rapidamente, para a gente encerrar esse assunto, sobre a cultura romana. A cultura romana foi uma síntese dos povos conquistados, especialmente a Grécia. A cultura grega é muito forte dentro da cultura romana. Então, nós temos uma síntese, um sincretismo cultural muito grande dentro da civilização romana. Que, mesmo sendo uma cultura sincrética, ela vai ter uma originalidade muito grande. Uma das marcas da arquitetura romana, por exemplo, foi o arco. Aí nós temos o aqueduto de Segóvia. Esses aquedutos levavam água das províncias para Roma. Não existe água em Roma. E até hoje é um problema gravíssimo da cidade de Roma. A falta de água. No Império Romano, fazia esses aquedutos para levar água das províncias para o Império Romano, para abastecer a cidade de Roma. E Roma ostentava muito água. O próprio Coliseu, a gente viu que foi construído para ser uma arena de combates navais, de batalhas navais. Ostentar água no lugar que não tem água, cara, isso é uma demonstração absoluta de poder, de ostentação. Esse arqueduto ele tem 700 quilômetros. Liga Segóvia, na Espanha, a Roma. Uma coisa absurda. Além de levar água, demonstrava ostentação. Os romanos adoravam ostentar essas grandes construções. Era uma forma de demonstrar poder. O teatro, né? Que é uma característica cultural grega e que foi adotada como elemento cultural romano, especialmente a partir do Otávio Augusto. Temos vários teatros espalhados pelo Império Romano, esse aqui na cidade de Mérida. A coluna, que é um elemento cultural arquitetônico da Grécia, sendo adotada como elemento da cultura romana. E aí uma maquete da cidade de Roma, feita pelo Mussolini, no ápice do Império, no século II. Roma contava com 1 milhão de habitantes aproximadamente. Um destaque especial para o Circo Máximo e o Anfiteatro
Os romanos vão se destacar muito na cultura de construção de estradas. Era o principal veículo de comunicação de Roma com as províncias. Então, serão estradas bem feitas, bem articuladas, uma interligação de estradas principais com estradas secundárias extraordinária, uma obra de engenharia fenomenal. Essas estradas, elas seguem esse modelo de construção, todas pavimentadas. A maior parte dessas estradas, elas estão conservadas até hoje. Uma grande obra de engenharia, inclusive por onde transitavam o exército. A escultura romana, ela segue o padrão da Grécia, a utilização do mármore branco, né? A sensação de movimento, o humanismo, o antropocentrismo. Mas o romano, diferente da escultura grega, que era idealizada, a escultura romana era realista. Os personagens retratados eram esculpidos, demonstrando sentimento, ódio, prazer, felicidade, tristeza. Na Grécia, não. Na Grécia era tudo idealizado. Jamais uma escultura era feita demonstrando ódio, demonstrando dor. E a marca principal da cultura romana, que foi o direito. O nosso direito, ele praticamente segue os fundamentos de organização do direito romano. O romano, a partir da lei das 12 tábuas, se tornou obsessão fazer lei para tudo, lei escrita. Os romanos, eles vão criar tribunais para que os criminosos fossem julgados. E esse criminoso tinha direito de defesa, inclusive, ao ser acusado. Essas leis se dividem em direito privado e direito público. O direito privado, como o próprio nome diz, aquilo que é de interesse individual do cidadão romano. E o direito público, aquilo que é de interesse comum. E essas leis têm um propósito muito específico: garantir a igualdade e a obediência dentro das fronteiras do Império Romano. E para a gente encerrar, sobre a religião romana. Os romanos eram politeístas. Deuses com características humanas, politeísmo antropomórfico. Os deuses romanos é uma adaptação dos deuses gregos à civilização romana. Apenas com mudança dos nomes. Lembra que Roma foi helenizada. Ela conquista a Grécia e o imperador Otávio Augusto adotou os padrões culturais gregos no Império Romano. Principalmente os deuses. Os tipos de culto, né? Júpiter era Zeus, Ares, o deus da guerra, o deus Marte, que é o deus mais popular entre os romanos. Vênus, a deusa da beleza, que é Afrodite, que é a deusa da beleza, e por aí vai. Beleza? Com isso, meninos, a gente encerra a civilização romana. Com essas características culturais aí. Maravilha. Encerramos Roma.
Grécia e Roma são os assuntos mais relevantes do primeiro ano, são os assuntos principais. Tudo que a gente vai ver a partir de agora, até o final da Idade Média, está vinculado a Roma e Grécia. Por isso que são assuntos que a gente teve que ver com uma riqueza maior de detalhes, né? A gente praticamente ficou 2 meses vendo Grécia e Roma, dada a importância que é na sequência dos assuntos que vocês vão ver. Legal? E agora tem o exercício. Eu não sei se vocês se lembram, mas sim, sim inclusive, essa aula está sendo gravada e vai estar disponível para vocês rever, vocês, né, enfim. Agora, se vocês quiserem um slide, só o slide, eu mando. Eu mando para vocês na boa, tá? Para vocês terem o celular de vocês. Fala o seguinte, alguém me chama no WhatsApp, algum de vocês que me tem no WhatsApp aí, me chama no WhatsApp que eu mando, e aí vocês compartilham no grupo, se vocês tiverem um grupo, ou mandam entre si para vocês, sem problema nenhum. Pega aí. Uma pessoa só me chama, e aí eu mando para essa pessoa e ele compartilha com todo mundo. Pode ser até. Ah, outra coisa, meninas, é, vocês lembram que o livro de vocês era diferente do meu, a edição diferente? Fui passar o exercício uma vez e não bateu as páginas. Você lembra disso na sala de aula? Então, agora aí eu vou passar o exercício do livro de vocês. Alguém pode, por favor, me mostrar o índice aí? Por aqui mesmo, só para eu ver qual o capítulo que é no livro. Alguém está acordado? Gabriele Rocha. O que você quer que mostre? É só o índice, Gabriela. Qual que é o capítulo? No índice, vai lá no índice do livro e vê o capítulo de Roma, por favor. Roma?
Marque Roma. Primeiro capítulo, Grécia. Idade ao estado absoluto, mais. Idade média, medieval. Idade média e medieval, Marcinho? Não, antes disso, tem um assunto sobre Roma. Ah, tá, entendi aqui, ó. Civilização romana. Roma antiga? Isso, Roma antiga. Qual capítulo? Tá no primeiro capítulo, página 21. Isso. Agora, vê lá para mim, Ana Luísa, vê para mim os exercícios. Quais as páginas do capítulo 1? Peraí. Não tem exercício. Meninos, lá no o capítulo 1 é Grécia e Roma. Não precisa fazer os exercícios de Grécia. É para fazer só os exercícios de Roma. Esse exercício a gente vai corrigir eles na nossa próxima aula, da semana que vem, tá bom? Tá bom. Então, capítulo 1, somente os exercícios de Roma. Não precisa fazer os exercícios sobre Grécia. É para que dia, Márcio? É para semana que vem. Vou colocar a data aqui, nossa aula de semana que vem. Mandar foto para mim no e-mail.
É para o dia 19. Mandar foto no e-mail para eu poder dar o visto. Vou colocar, para quem não tem o e-mail, vou colocar de novo aí, ó. Somente os exercícios de Roma. Somente os exercícios de civilização romana. Beleza, meninos? Belezinha. Maravilha. Então, alguém me adiciona aí no WhatsApp, me chama para eu poder mandar o slide para vocês, tá? E também eu quero que a mesma pessoa que eu vou mandar o slide me mande uma foto do índice do livro de vocês, porque eu não estou com o livro para eu poder acompanhar aqui. Ótimo, Gabriele. Olha a mensagem que a Gabriele colocou aí, gente, ó. Página 183, Roma Antiga. O exercício da página 183. Somente as questões de Roma. Lá tem questão de Grécia também. Mas não precisa Grécia. Tudo bem? Então, um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp ou manda um e-mail, tá? Saudade demais de vocês, cara. Deus me livre. Tchau, Marcinho. Tchau, lindos. Bye, bye, baby. Bye, bye. Tchau, seu lindo. Tchau, Gustavo.